tarde, pessoal. Então, agora nós vamos dar continuidade, né, com o nosso evento, com um diálogo entre visionários, né, com alunos e docentes, que é o tema aí da nossa Roda Viva, né? Eu acho que Mauro Kern Júnior, né, vice-presidente aí, de operações da Embraer, o seu currículo já foi dito aqui, né? Então, acho que a gente pode começar, né, já colocando uma questão que eu acho que ficou muito relevante, né, que é o tema do nosso congresso, que é de inovação, né? A FEI, né, está nesse movimento de ser uma escola inovadora, né? E o Mauro, ele faz parte de uma empresa muito inovadora, que é a Embraer, né? Então, eu acho que seria interessante que a gente começasse com um pouco do Mauro contando essa história para a gente, né? A sua vasta experiência na Embraer, a Embraer como essa empresa inovadora e o que ele pode contribuir com a nossa comunidade. Por favor, irmão. Legal, obrigado. Bom, é bacana, então, a Embraer ser reconhecida, né, como uma empresa inovadora. A gente, ao longo da história toda da Embraer, eu comentei antes aqui, né, os desafios, aí, as dificuldades sempre foram enormes, né, e, vamos dizer assim, as inovações, elas, de maneira geral, vieram na busca da superação dessas dificuldades, né. Quem teve a oportunidade de ler o livro do Osiris Silva, né, fundador da Embraer, né, A Decolagem de um Sonho, que conta a história toda da criação da Embraer até uma certa fase da história da empresa, vê que realmente foram assim dificuldades absurdas que o pessoal teve, né? E, ao longo de toda a história, soluções mirabolantes tiveram que ser desenvolvidas para lidar com os objetivos, as dificuldades que a gente tinha, né? Eu vou dar um exemplo de uma inovação, que eu não diria que foi uma inovação em produto, tivemos várias em produto, né? Mas uma inovação no modelo de negócio, no jeito de fazer negócio, que aconteceu quando a empresa estava praticamente quebrada, falida, lá no início dos anos 90. Ela estava para ser privatizada, e a própria privatização foi uma história assim, foi um épico, né? Porque de tantas idas e vindas e dificuldades, e gente contra, e problemas e dificuldades políticas e tudo mais. E, nessa época, a Embraer precisava desenvolver um avião. Quer dizer, não tinha dinheiro, estava quebrada e precisava fazer um avião novo. O avião, a iniciativa anterior tinha dado errado. Esse foi um caso muito marcante para nós. Fizemos um avião lá no final das décadas de 80, o CBA-123, que não deu certo, não chegou ao mercado. O mercado mudou antes da gente ficar pronto, o avião ficou caro demais e a gente não conseguiu chegar no mercado. Consumiu um monte de dinheiro e ajudou a enterrar a empresa nessa época. E daí, nos anos 90, precisava fazer um avião novo. Tinha que ser um avião maior, um avião de 50 assentos. Na época, o nosso Brasília tinha 30 lugares, né? Tinha uma discussão se seria um jato, se seria um turbo-hélice. A decisão foi, não, vai ter que ser um jato. Era o primeiro jato de passageiros que a gente fazia, naquele ambiente assim em que não tinha dinheiro para nada, né? Para vocês terem uma ideia, nessa época, os colaboradores, os empregados, traziam o papel higiênico de casa, porque não tinha lá, né? E, para fazer o 145, esse avião, então, como é que nós vamos fazer? A Embraer devia uma grana preta para os seus fornecedores da época, não conseguia pagar. Estava endividada até a tampa. E precisava fazer um avião novo. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos dos nossos fornecedores para fazer o avião, para desenvolver o avião. Até aquela época, o fabricante do avião contratava um fornecedor, pagava pelo desenvolvimento do sistema ou daquele pedaço do avião,
e depois comprava os componentes, né, comprava o sistema na série, né. E aí a Embraer, as pessoas da época lá, chegaram nos fornecedores para dizer o seguinte: olha, é o seguinte, eu estou te devendo, não tenho como pagar. A única chance que eu tenho é desenvolver esse avião novo, se ele for bem sucedido, daí sim eu vou conseguir te pagar. E, a propósito, quero te convidar para participar do desenvolvimento do avião, só que dessa vez não vou te pagar pelo desenvolvimento, você vai ser meu parceiro de risco. Então, você desenvolve bancando os custos do desenvolvimento. Se o avião for bem sucedido, nós teremos o resultado disso. Se não, nós vamos perder todos, daí não vai ter jeito, né? E mais uma coisa, eu não tenho grana para fazer a minha parte também do desenvolvimento, então preciso que você me arrume algum aí para fazer o funding da minha parte do desenvolvimento, né? E os fornecedores toparam, né? Alguns toparam e a gente conseguiu fazer o 145 num modelo de parceria de risco que depois se consagrou na indústria. Todo mundo fez assim dali para frente. Quer dizer, foi uma inovação no modelo de negócio, por absoluta necessidade, que deu certo. Depois a gente fez o 170, 190 usando o mesmo modelo, né? A Boeing fez isso no 787, estendeu um pouquinho mais, teve dificuldades, teve que voltar um pouquinho na amplitude dessas parcerias. Mas é um exemplo de que soluções mirabolantes precisam ser desenvolvidas quando há necessidade, né? Então, eu diria que a mãe da inovação é a necessidade, né? A gente precisar fazer alguma coisa diferente é o que começa essa história toda. Outra é ter a coragem de fazer diferente. Então, um outro exemplo de uma inovação da Embraer, quando a Embraer desenvolveu o Tucano, né, o Tucaninho, o treinador, lá no início dos anos 80, foi um avião concebido para substituir treinadores a jato, e era um avião que seria muito mais econômico de operar, sendo um turbo-hélice, mas ele precisava se comportar como um avião a jato. E o turbo-hélice ele tem umas particularidades, né? Quando se dá potência da torque de motor, ele tem um efeito de rolamento, e a gente tipicamente tem uma manete de passo da hélice mais uma manete de potência. E o pessoal inventou um troço lá que era uma manete única para o avião se comportar como se fosse um jato, e com um posicionamento de motor tal que ele não tivesse aquela reação típica do turbo-hélice, para que ele funcionasse como um jato sendo um turbo-hélice. Foi fantástico, deu super certo. E, de novo, virou a regra dali para frente, né? Tendo sido uma empresa assim, tipicamente inovadora ao longo desses anos todos, né, muito por conta da necessidade, agora a gente sabe que inovação é um fator de competitividade, né? A gente tem que buscar estar na frente. Os nossos competidores também sabem, né? Então, a questão da inovação hoje em dia virou uma corrida, né? E se a gente bobear, a gente é engolido pelos outros. Então a gente tem que se organizar um pouco para a gente potencializar a inovação dentro da empresa. Então sempre foi muito natural na engenharia, né, desenvolver essas soluções mirabolantes de produtos e processos e tal, mas na empresa como um todo a gente precisava então fomentar isso. Criamos um programa dentro da empresa chamado Inova, com 2 N's, né? Que busca, então, incentivar a inovação, não só espontânea, como também aquela que a gente incentiva, a gente bota desafios para a turma lá, para aparecerem com ideias novas, e a gente vai, então, implementando essas coisas e fazendo acontecer. Então, coisas assim muito legais aparecem em termos de produto e em termos de modelos de negócio. Por exemplo, a primeira proposição do tal programa lá do Green Light, que a gente chama, né, que é o pessoal ter a oportunidade de desenvolver uma coisa nova, mesmo não fazendo parte do seu trabalho, né, ele tem uma autorização, tem recursos e tal, e consegue fazer isso. Primeira foi a criação de um fundo de venture capital para a gente desenvolver tecnologia em empresas que possam fazer algo que nos interesse, né? Então tem um fundo composto aí com BNDES, com FINEP, com Desenvolve São Paulo,
para fazer, e está super legal esse fundo, porque tem coisas assim muito bacanas aparecendo a partir dali. Mais recentemente, já que a gente tem que ser inovador, vamos aprender um pouco mais disso. Onde é que esse negócio assim ferve, né? É lá no Vale do Silício, é em Boston. Então, a gente criou um Embraer Business Innovation Center, fica nos Estados Unidos. Temos gente instalada lá no Vale do Silício, lá em São Francisco, em Boston. Criamos um fundo também para investir em startups lá, então a gente está botando bastante energia nessa questão da inovação, em particular nessas inovações disruptivas, né, nessas tecnologias exponenciais que a gente precisa trazer para dentro. Então, virou um programa, virou alguma coisa estruturada para ser amplificada lá dentro da Embraer. É assim que a gente está hoje. Tá? E é uma corrida. E, quando a gente se compara com os outros, a gente vê que os outros fazem até mais do que a gente. Então, já que eles fazem mais, a gente tem que fazer melhor. Né? Então, é nessa base que a gente vive o tempo todo, sempre tendo que se superar para conseguir fazer melhor. Né? Alô. Oi, Mauro. Alô? Também só uma curiosidade sobre inovação, pensando um pouco mais no futuro, acho que é uma curiosidade que eu tenho faz tempo. Como que você vê que vai ser a aviação no futuro? Será que vamos ter hipersônicos, estratosfera, aviões autônomos, enfim? Essa é uma boa pergunta, porque vai mudar mesmo, né? Tem duas tecnologias aí que vão transformar esse mercado ao longo do tempo, que são a propulsão elétrica, né, híbrida elétrica primeiro, depois elétrica, e o voo autônomo, né? Não tem dúvida que a gente vai caminhar para isso. Então, é uma coisa interessante, porque hoje a Embraer ela faz aviões pequenos, né, relativamente pequenos. A gente não consegue competir com Boeing e Airbus lá nos grandões, a gente faz pequeno. Os nossos aviões executivos, nós temos duas famílias de aviões executivos que são pequenos e médios também, né? Que estão indo muito bem, a família Phenom e a família Legacy. E uma coisa legal é que essas tecnologias elas vão começar pelos pequenos e não pelos grandes, né? Então, de novo, acho que a gente pode ter aí a sorte de estar bem posicionado, né? E esse é um grande foco agora de desenvolvimento de tecnologia. São essas duas tecnologias que vão mudar realmente o nosso mercado aí. Talvez alguns de vocês tenham visto aí notícia recente, né, da gente fazendo uma associação lá com a Uber, né, para desenvolver um veículo de decolagem em pouso vertical, né, um VTOL, a princípio para 4 passageiros, para um experimento em Dubai e em Dallas a partir de 2020. Né? Foi uma coisa rápida que aconteceu, a Uber está montando todo um ecossistema em torno desse negócio e nos convidou para, eventualmente, participar disso. A gente está participando no projeto do veículo em si, né? E no sistema de controle de tráfego aéreo, que tem que ser diferente. Tem uma empresa do Grupo Embraer que faz sistemas de controle de tráfego aéreo, o sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro é feito por essa empresa, pela ATEC. Então, a gente entrou nisso assim, vamos embora, vamos fazer, vamos lá. Se vai dar certo, não sei. Mas que a gente vai aprender bastante no caminho, a gente vai, né? Justamente naquilo que é importante para a gente, no nosso negócio principal mais à frente. Tem oportunidades aí de fazer aviões pequenos e commuters e coisas do tipo, né, com propulsão híbrida. Tem uma opção de coisa interessante que a gente pode pensar em fazer. Tá começando, né, a fazer, que efetivamente vão mudar esse nosso mercado aí. Agora, a velocidade com que essa tecnologia vai se desenvolver ainda está para se saber, né? Mas ainda assim vai começar pelos pequenos, né? Hipersônicos e coisas do gênero, não sei. O supersônico ficou de lado durante muito tempo porque a gente não se conseguia lidar com o estrondo sônico, né? O boom quando rompe a barreira do som. Tem muito estudo sendo feito hoje para a gente atenuar o estrondo sônico e ter
ter oportunidade de novo de ter aviões de transporte supersônicos, de novo vai começar pelos pequenos. A gente não está muito envolvido nisso, porque também não dá para fazer tudo, né? A gente tem que escolher algumas coisas para fazer, mas tem umas coisas diferentes que vão acontecer aí pela frente, né? Então tem bastante novidade aí. E essa questão toda da mobilidade, né? Acho que a gente está nessa indústria. Como é que o carro autônomo vai competir com o transporte aéreo? No momento que você, por exemplo, puder entrar no carro e dormir, e 4 horas depois chegar no seu destino, como é que isso compete com um avião que tem que decolar de um aeroporto congestionado? Toda a experiência do voo, hoje em dia, a experiência completa do voo é muito ruim, né? O voo em si é um pedacinho pequeno de toda do porta a porta e da experiência que isso nos traz, né? Então são desafios interessantes, né? A gente não tem o mercado assim fácil e garantido, não. Vamos ter competição até de carro de novo, quando a gente tiver veículos autônomos pelas ruas aí, né? E vai acontecer, não tem a menor dúvida que vai acontecer. Boa tarde, Mauro. Meu nome é Lucas, sou aluno do mestrado em Engenharia Mecânica aqui. Aproveitando esse gancho do táxi aéreo, em parceria com a Uber, a ideia é que em 2020 comece a ser testado, certo? Em 2023, se tudo der certo, seja de fato aplicado. Como você imagina, ou depois de quanto tempo isso talvez possa ser factível numa cidade tão caótica, por exemplo, como São Paulo, que tem uma infraestrutura muito complexa, talvez para receber um tipo de tecnologia como essa? Como você disse, já foi testado em Dubai, em Dallas, certo? Que são cidades aí de outro, digamos... Vamos ver como é que vai ser esse modelo, né? A Uber tem um modelo lá de que os veículos, né, eles são para 4 passageiros e para distâncias relativamente longas. Não é um substituto do helicóptero para pular de prédio em prédio, né? Inclusive, a velocidade é uma coisa importante, porque uma aplicação típica, voar lá do Itaim até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, certo? Coisas desse tipo, ou voar para Campinas, ou para São José dos Campos, ou nesse raio, né? E São Paulo os caras ficaram impressionados com isso. Eles estiveram aqui, né? A gente esteve com eles aqui. Estão falando com a prefeitura. Então é uma mega city que tem esses desafios todos aí de mobilidade. Quanto pior, melhor para isso, né? Então, se você puder levar pessoas passando por cima do trânsito, né? São Paulo é uma cidade que tem um excelente potencial para isso, excelente, excelente. Eu acho que está na lista deles lá para ser uma das primeiras, além de Dubai e Dallas, logo a seguir São Paulo vai estar no jogo. Se isso tudo der certo, né? Porque de novo tem muito de vontade nesse momento, tem muitos desafios aí de tecnologia que tem que ser superados, mas que vai acontecer, eu não tenho dúvida. A gente tem lá discussões, por exemplo, será que não tem que ser mais mesmo um substituto de helicóptero, né? Será que a gente limita essa atuação para distâncias um pouco maiores, ou a gente não quer ir só do Itaim até Guarulhos, mas quer ir do Itaim até a Paulista, né? E aí a velocidade, os requisitos e como é que a gente define o veículo, essa coisa toda está em discussão, né? Então é interessante. Se for mais longo, tem que ter asa fixa, né, por causa de eficiência. Se for mais curto, um modelo de asa rotativa é o que precisa, né? Então, estamos lá, às voltas com os problemas, né? Obrigado, Mauro. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou aluna, estudante de engenharia de materiais, e a minha dúvida é a seguinte: o senhor, com toda a sua experiência como vice-reitor no setor de engenharia e tecnologia e também no Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento, certo? O que o senhor viu de desenvolvimento de material que ainda precisa ser desenvolvido para o futuro? O que o senhor espera dos materiais que compõem o avião no futuro? Mariana, você me chama de senhor, eu me sinto velho, né? Eu sou só jovem. Eu chamo meu pai também, vem de casa. Então, tá bom. Tem uma enormidade de coisas aí em termos de materiais para serem feitas, né? Eu acho que a grande vertente que vai levar transformações enormes aí, já está levando, né? É a nanotecnologia, né? Os
nanotubos de carbono, o grafeno, essas coisas todas aí vão fazer uma revolução em tudo que a gente faz, né? Então, muita pesquisa eu acho que precisa ser feita nessas aplicações. E uma outra que vem também, que os materiais são fundamentais, é na manufatura aditiva, né? Não tem, a gente vai ter que transformar, vai ter que criar esses novos materiais, vão ter que ter esses pós todos aí, né? Que nos gerem propriedades mecânicas que a gente precisa ter a partir de outros processos, né? Então, por exemplo, lá no avião, a gente usa laminados e forjados e coisas assim, né? De materiais de altíssima resistência, aço 300M, titânio, coisas desse tipo, né? Que a gente então vai precisar ter com essas propriedades, porque a gente não pode ficar carregando peso à toa num avião, né? A partir da manufatura aditiva. E o tamanho, né? E a escala desse negócio. Começou pequeno, então hoje a gente vê muita manufatura aditiva já em motores, porque as peças são pequenas. Mas quando eu vou fazer um avião, vou fazer uma caverna de uma fuselagem, uma longarina de uma asa, eu estou falando de muitos metros, né? Então, como é que a gente vai chegar na manufatura aditiva para essas dimensões e com esses materiais, com essas propriedades? É um baita desafio que a gente tem por aí também, né? Quando a gente fala da aviação e quando a gente fala em, por exemplo, uma mudança de tecnologia, vamos mais para híbrido elétrico, é ainda mais importante a questão do peso, né? Então, peso é uma coisa que vai ser eternamente um grande desafio para a aviação, porque a gente precisa vencer uma coisa chamada gravidade, certo? Então, materiais melhores e propriedades melhores sempre vão ser alguma coisa que a gente vai estar buscando, tá? Então, tem um cardápio cheio de oportunidades aí para desenvolvimento. Bom, já temos aqui várias perguntas chegando da plateia, né? Então, vou fazer umas 2 perguntas aqui, depois a gente dirige ao microfone que está com vocês. A primeira aqui é do professor Sérgio Delijakov. Então, reconhecendo a Embraer, né, como uma empresa inovadora, né, e a questão de estar lidando com tecnologias estratégicas, né, como que se dá, né, a cooperação, né, entre a Embraer e a universidade? Se dá muito bem, né? Nós temos um monte de projetos de desenvolvimento de tecnologia que a gente chama de pré-competitiva, né, em parceria com universidades. Então, talvez um preâmbulo importante. A gente usa lá aquela graduação lá que vem lá da NASA, né, dos níveis de prontidão tecnológica, o TRL, Technology Readiness Level, né? E a gente entende que no âmbito da ciência e da pesquisa básica, a gente está aqui nas maturidades, nas prontidões mais baixas, né, 1, 2 e 3, e a gente vai avançando até o TRL9, quando a gente tem um produto já em operação, passando pelo TRL6, por exemplo, que são modelos que funcionam, né, que foram testados e aprovados. Então, a gente tem uma graduação aí de fases de desenvolvimento de tecnologia, né? A gente entende que a pesquisa básica e a parte mais científica, né, fique por conta realmente das universidades e centros de pesquisa. A empresa, claramente, ela precisa desenvolver os produtos depois, e aí, nessas maturidades mais altas, a gente, então, tem o papel de desenvolver os produtos. E tem essa parte do meio, né, que no mundo todo se chama de Vale da Morte, que é onde muitas tecnologias acabam não chegando à aplicação, porque elas dependem de prototipação e de laboratórios e de muito investimento, e muitas vezes projetos se perdem ao longo do caminho e as tecnologias acabam não chegando na aplicação final, né? Então, a gente tem lá na Embraer, nós temos lá um departamento, né, de pesquisa tecnológica, desenvolvimento tecnológico, que lida com projetos que estão nessa fase, que a gente chama de tecnologia pré-competitiva. São aquelas tecnologias que
é desenvolvimento tecnológico mesmo, não é desenvolvimento de produto. São aquelas tecnologias que vão entrar nos produtos lá na frente, sei lá, 5, 10, 15 anos à frente. Então, nós temos um portfólio, aí, temos algumas dezenas de projetos de desenvolvimento tecnológico pré-competitivo, e nessa fase, então, a gente busca parcerias, né, com universidades, centros de pesquisa, laboratórios. A gente busca também alguma alavancagem, né, em termos de subvenção econômica e tudo mais, para poder fazer isso, porque tem um risco enorme, né? A empresa sozinha ela tem muita dificuldade de assumir o risco. Muitas coisas não dão certo ao longo do caminho, né? Então, a gente tem dezenas de projetos e tem cooperação com universidades aí no Brasil, fora do Brasil, muitas, né? Com a FEI, especificamente, eu não estou lembrando o que a gente tem, se é que a gente tem, né? Mas tem. Tem? Tem 2. Quais são? Friction Stir Welding, ok. De novo, nos teus materiais lá, certo? Então, a gente tem projetos em cooperação, tem projetos grandes, né? A gente tem lá, por exemplo, um laboratório de manufatura lá com o ITA, a gente também desenvolveu um laboratório de estruturas leves com IPT, lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A gente participa de consórcios. Então, por exemplo, a gente tem participa de um consórcio em Singapura, que é muito legal, porque está lá Embraer, Bombardier, Boeing, Airbus, GE, Rolls-Royce, está todo mundo lá, né? Cada empresa propõe um projeto, aporta um pouco de dinheiro e o governo de Singapura banca com o resto nos seus institutos de pesquisa, e todos os consorciados têm acesso àquela tecnologia, podem usar a tecnologia que aquele grupo todo está desenvolvendo. Então, tem um efeito multiplicador muito legal participar de um consórcio desse tipo. Isso é feito lá em Singapura. Então, tem com o MIT, tem vários, né? Tem uma opção. Então, tem bastante. A gente faz bastante cooperação com a universidade. E, claro, que só não faz mais porque não consegue, porque não tem grana para fazer mais, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia pré-competitiva, é diferente de eu estar desenvolvendo um produto. Quando eu desenvolvo um produto, eu gasto dinheiro, esse dinheiro eu vou recuperar quando eu vender o produto, certo? Eu até classifico na contabilidade como um diferido ao longo do tempo, então eu vou recuperando, eu vou amortizando esse investimento. No pré-competitivo, não, ele é caracterizado como despesa. Então, se eu gasto lá algumas dezenas de milhões de dólares por ano, vai para despesa mesmo. Então, a gente tem o dinheiro que consegue ter para fazer. Então, por isso que a gente tem que ser muito seletivo na escolha dos projetos que a gente vai fazer. Não dá para fazer tudo, e se a gente não consegue ser o maior, de novo, a gente tem que ser o melhor, tem que caprichar para escolher poucos e bons projetos de desenvolvimento de tecnologia que vão fazer toda a diferença para a gente, porque a gente não consegue fazer tudo. Quando a gente se compara com os outros, por exemplo, lá na Europa, tem lá aquele Horizonte 2020, tem projetos, tem plataformas estruturantes para toda a indústria aeronáutica lá, onde a empresa entra com, no máximo, 50% do dinheiro para fazer, né? Aqui a gente não tem nada parecido com isso, nada. Aqui a gente tem que arcar com todo esse investimento, que até contabilmente é caracterizado como despesa, né? Ele sangra o resultado da empresa. Mas temos que ter. E isso também é uma corrida, né? Então, se a gente não tiver, a gente está ferrado. A gente fica para trás. Tem muita coisa muito legal que a gente vem fazendo lá, nessa parte, por exemplo, de comandos de voo, né? Fly-by-wire. Começou como projeto tecnológico, hoje o nosso Legacy 500, que é um avião executivo médio com fly-by-wire, é um diferencial competitivo que o avião tem. Uma tecnologia que começou como um projeto pré-competitivo lá atrás, né? Tem muita coisa de materiais, tem muita coisa de aerodinâmica, né, avançada e coisas desse tipo. Tem muita coisa que a gente está fazendo lá. Bom, temos mais uma questão aqui que é relativa, do Diego, da Engenharia Mecânica, né, e é relativa ao processo de seleção, né, do PI. Né, quais são os pré-requisitos, né, o que é levado em conta, né, nesse processo. O PE é um programa que é muito legal, né? Os pré-requisitos, basicamente, são ser formado até
3 anos, né? Tem até 3 anos de formado. E tem um processo seletivo que avalia conhecimentos técnicos, né? Língua, inglês. E depois tem uma série lá de dinâmicas de grupo, né? De questão também toda de interpessoal, né? De questões humanas ali que são levadas em consideração também. A gente dá um foco grande ali para quem quer exercer engenharia mesmo, né? Então, até nas questões mais humanas, né, a gente verifica isso. Claro que, a partir dali, despontam líderes também, né? Nós temos hoje vários gerentes lá da Embraer que saíram desse programa, né? Então, é um programa, é isso, não tem muito mais em termos de pré-requisito, não. Tem que ser formado há até 3 anos e passar por um processo seletivo. É simples, normal. Para vocês é barbada, certo? Para quem tem boa formação, é uma boa oportunidade. Eu, né, convido vocês a fazer lá o processo, porque vai ser legal. Ainda nessa linha, a Ana Cleia, né, da Engenharia Mecânica, ela pergunta sobre, com relação à especialização voltada à indústria aeronáutica, né, além do ITA e do Centro Paula Souza, né, se existe ainda mais parcerias, aí, mais incentivo nessa área. Engenharia aeronáutica, a gente tem escolas boas aí no Brasil, né? Tem o ITA, tem o FMG, tem São Carlos, né? Tem várias escolas aí muito boas de engenharia aeronáutica. Só para complementar, então, o nosso PE, né? Ele é um programa de 15 meses, tem uma fase inicial de conhecimentos básicos de aeronáutica, né? Tanto de como é que a empresa funciona, como é que é o negócio, como é que é o mercado, quanto de conhecimentos de avião mesmo, né? Dado pelos professores do ITA. Depois tem uma fase mais de especialização, onde se escolhe o que você quer fazer. Eu quero trabalhar com estruturas, quero trabalhar com materiais, quero trabalhar com aeronáutica, quero trabalhar com sistemas, com software. Então, tem uma especialização no meio do caminho. E, no final, tem um projeto, que é fazer o anteprojeto e um plano de negócio para um desafio que a gente dá, né? Então, de algum tipo de avião, alguma coisa que a gente inventa lá, bem cabeluda, bem difícil, né? E aí se faz, a equipe toda, ela desenvolve toda essa questão de gestão de projetos e de toda a metodologia de desenvolvimento de produto, de projeto, ela é exercitada nesse projeto. E é simplesmente fantástico. Toda vez que eu vou lá assistir a apresentação da turma lá, putz, é um troço de louco, é muito, muito legal. E a gente tem dado desafios cada vez mais difíceis e a turma vai lá e mata a pau. Então, é muito bom. Por que eu estou falando isso? Qual foi a pergunta mesmo? Incentivo, né, à engenharia aeronáutica. Aeronáutica, então, sim, então, esse é o PE, tá? Agora, quem é engenheiro aeronáutico já de formação não precisa passar por todo o programa, né? Ele entra e participa só do projeto final, ele não tem que passar pelo programa inteiro. Então, é isso, a gente tem lá escolas boas de engenharia aeronáutica e, para quem não é engenheiro aeronáutico, o cara recebe um banho de engenharia aeronáutica dentro do PE, né? Aprende tudo sobre avião lá. Boa tarde, Mauro. Bom, eu gostaria de saber o papel, como a Embraer lida com startups brasileiras, porque eu ouvi você falando de um investimento até em Boston, de uma equipe da Embraer lá, e eu gostaria de saber qual que é o manuseio e qual que é a percepção da Embraer em relação às startups brasileiras que vêm com ideias novas, com inovações para a área. A gente está estruturando isso ainda, tá? O histórico é mais ou menos o seguinte: eu falei desse fundo aí, né, de venture capital, que não é para startup, já é para uma empresa que já tem um certo tamanho, empresas pequenas, mas que ainda tem, que já tem um certo porte, já estão bem estabelecidas, né? Nós estamos formatando, não está implementado ainda, um outro fundo para seed capital, né, justamente para investir em startups. E isso aqui no Brasil. Lá fora, a gente está montando um fundo também para investimento em startups lá nesses ambientes aí.
A gente vai investir a partir desses fundos onde a gente vê que tem o melhor potencial, né, de inovação em si e de resultados. Então, nós somos assim agnósticos, né? Não é porque é brasileiro que a gente não vai investir e não é porque é brasileiro que a gente vai investir, certo? A gente vai investir naquilo que a gente entender que for o melhor para os objetivos que a gente tem, né? E a Embraer ela precisa, ela é uma empresa global, ela precisa estar inserida nesses ambientes aí no mundo inteiro. E o Brasil, claro, a gente tem uma facilidade natural de fazer as coisas aqui. Então, a gente interagir com empresas brasileiras é muito mais fácil, a gente está aqui, está perto, a língua. Então, eu vejo que nós vamos ter uma ação bacana, legal, daqui a pouco, não está pronto ainda, pela naturalidade de fazer isso no Brasil, mas não porque a gente faça isso em detrimento de fazer em outro lugar. A gente vai fazer quando a gente entender que tem o melhor potencial de desenvolvimento e de resultado, tá? Eu tenho assim uma expectativa muito forte, né, aqui no Brasil. Eu também, o Brasil, eu falei um pouquinho antes, né, sobre a questão dos desafios, né, que a gente cresce e se desenvolve superando os desafios grandes, né. Ser empresário no Brasil é um baita desafio. Ser empresário no Brasil é mais difícil do que ser empresário em outros países. Talvez seja até mais legal por causa disso, né? Então, o ambiente aqui ele ainda não é assim amigável, favorável para negócios. É muito complicado abrir uma empresa aqui no Brasil. Em outros lugares, se você quebra sendo empresário, você tem facilidades para recomeçar. Aqui no Brasil, é muito mais difícil recomeçar se você quebrou aqui, né? Não quero desestimular ninguém. Pelo contrário, né, o desafio é maior ainda. Se a gente consegue desenvolver negócios aqui no Brasil, é porque a gente é bom pra caramba. Então, quem tiver afim, não passe vontade. É uma aventura assim muito legal, né? Eu mesmo comecei uma empresinha lá atrás, sou sócio de uma empresa ainda aí, né? E saí da Embraer até para fazer isso, então eu posso testemunhar para vocês aí que é uma aventura muito legal, né? Muito bacana. Meu nome é Rosângela, eu sou professora de física e eu tenho um dos meus alunos que trabalhou comigo, hoje ele está na Boeing. E ele conhece bem o centro, ele está no centro de pesquisa da Boeing, né? A Boeing acho que tem mais de 100 centros de pesquisas, né? E uma dos braços, né, desses centros de pesquisa criou o Bumblebee. Acho que você já deve ter ouvido falar daquele avião. Ele é bem pequenininho, ele tem acho que 100 quilos no máximo, né? E a proposta dele é aterrissar no menor espaço possível, né? Isso foi feito com a interação entre um dos grupos de pesquisa e a universidade. Você vislumbra um produto desse sendo feito aqui no Brasil? Rosângela, não sei, boa pergunta. É algo que a gente precisa pensar. Quando a gente vê o trabalho que o Paulo Scoldi faz lá na Universidade Federal de Minas Gerais, é nada menos do que extraordinário o trabalho que ele faz lá, né? Estão desenvolvendo aviões assim que batem recordes, assim espetacular o que eles estão fazendo. Eu acho que pode pensar nisso, né? Pode trazer isso mais para perto. Como a gente não vinha até pouco tempo atrás com foco, né, na aviação geral, aviões pequenos, a gente não dava muita bola para isso. Agora, como a gente está vendo que nessa virada tecnológica os aviões elétricos e autônomos vão começar por ali, tudo vai mudar para o nosso lado também. Então, acho que é uma coisa muito bacana poder fazer isso com a universidade também, né? Até mesmo para o agronegócio, porque a ideia é exatamente essa, né? Ter aviões que sejam fáceis de serem pilotados, leves o suficiente para poder aterrissar em qualquer sítio e que tenha baixo custo, né?
falar em avião agrícola, nós continuamos produzindo o Ipanema. O Ipanema, ele é feito lá em Botucatu. Ele começou a ser produzido em 1971. 71. Até hoje ele é fabricado, né? Está na enésima versão dele. E a gente está vendo claramente que esse negócio de avião agrícola pilotado por ser humano vai ter que acabar daqui a pouco. Vai ter que ser autônomo esse negócio. Drones fazendo o papel do que a gente tem no avião hoje, né? Então, tem um campo muito legal para desenvolver aí, sim. Sem dúvida tem. Aproveitando o gancho, né, dessa questão, a gente tem aqui, como foi falado muito, dos problemas de infraestrutura, né, com relação à integração campo-cidade, né? E a Embraer, ela achou seu mercado, né, entre aí o transporte, né, pequenos e médios, né? Será que dentro desse campo, né, a Embraer poderia também exercer um papel, né, um mercado, né, ter um mercado com relação a escoamento de produção, alguma coisa desse tipo? Fora do meio aeronáutico? No meio aeronáutico, cargueiros, né? Esse mercado de cargueiros hoje, a gente sempre pensa na hora de projetar o avião, a gente já pensa em ele ser um cargueiro. Se você olhar, por exemplo, a forma da fuselagem do 190, do 170, 190, esse nosso avião que voa na azul aqui, foi dimensionada também para acomodar certinho um container padrão desses que usa para transporte de carga, né? A questão é que o transporte de carga ele é feito com uma intensidade, né, uma frequência, o número de voos por dia ele é menor do que se faz para transporte de passageiros. Os horários são assim diferentes, voa durante a madrugada e tal, né? E tipicamente a turma usa aviões já antigos que são convertidos para cargueiro, porque o preço deles é muito baixo, é muito barato. E então eles vão se renovando assim. O avião muito velho deixa de ser usado e um avião menos velho passa a ser usado, né? Está começando a chegar na época dos nossos E-jets aí virarem cargueiros, né? Então a gente tem projetos aí de conversão. Mas para avião novo é pouco competitivo. O avião novo não compete bem para carga, a menos de eventualmente algumas aplicações bem específicas, né? Nós estamos fazendo o nosso cargueiro militar lá, o KC-390. O KC-390 ele é um avião que tem um conjunto de requisitos assim enorme, né? Um avião que é para ser um cargueiro mesmo. Ele é para alijar tropas de paraquedistas, ele é para transportar cargas e alijar em qualquer altura, em alta altitude, em baixa altitude. Ele é feito para combater incêndio, ele é feito para pousar em pista não preparada, pousar na Antártica. É um avião assim que tem um espectro enorme de requisitos, que o deixa, consequentemente, caro para fazer uma coisa só, que é carregar carga, né, sem qualquer especialização. Então, por exemplo, o KC ele tem um sistema que a gente chama de CHS, Cargo Handling System, né, para poder alijar as cargas em voo, que é de uma sofisticação assim absurda, que não precisa para esse mercado de transporte normal de cargas, né? Então acaba sendo um avião meio especializado demais. Então hoje, por exemplo, com o que a gente faz, a gente vê conversões dos nossos aviões mais à frente para fazer isso. Avião novo ainda difícil, a menos de alguma coisa muito especializada. Tá? Boa tarde, Mauro. Meu nome é Fábio Lima, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção aqui da FE. A minha pergunta é sobre digitalização de processos e indústria 4.0, né, que é um dos assuntos que vem sendo bastante discutidos aí recentemente. Eu queria saber como a Embraer está inserida nesse contexto, né, que tipo de dificuldades e desafios vocês enxergam nesse cenário de digitalização, de indústria 4.0, da utilização de IoTs, novos sensores nos processos de fabricação de aviões. É um grande foco que a gente tem lá na nossa automação aí da manufatura e botar inteligência nisso, né? Já tem muita coisa sendo feita, né? A gente
por exemplo, nossas fábricas hoje são paperless, não tem mais papel na fábrica. A gente tem os próprios aviões, eles já são plataformas excelentes de sensores, né? A gente hoje tem máquina conversando com máquina lá na Embraer também. Então acho que a gente está avançando bem e tem, claro, tem enormes oportunidades. É um grande foco de desenvolvimento. É o da nossa indústria 4.0, né? A gente ter robôs colaborativos, né? Hoje a gente já tem aplicações que eu tenho um robô fazendo uma coisa do lado da peça e o outro fazendo outra do outro lado, eles cooperando entre si. Então tem coisas que já estão sendo feitas, tem tudo por fazer, né? O legal é que tem tudo por fazer. Em particular, fizeram uma pergunta hoje aqui sobre a questão da montagem final, né? A automação da montagem final dos aviões. Ali tem simplesmente tudo para fazer. Diferentemente da indústria automobilística, que trabalha em alta escala, então essas montagens elas já são muito automatizadas. Na nossa, a gente trabalha com baixa escala, né? Então, a automação ali ela é um desafio maior do que é na indústria automobilística, porque a escala é muito pequena. E aí sim, quando a gente tiver robôs humanoides, né, colaborativos, sim, isso está vindo, está chegando, está aí, né? Eu vejo que, brevemente, nós vamos ter muita coisa sendo feita de forma automatizada também na montagem final. Bom, tem mais algumas questões aqui da plateia, né? Tem uma aqui do Wagner, né, da ciência da computação, e é referente à questão do combustível, né? A questão de emissões, meio ambiente, né? Como que a Embraer trabalha, né? Se ela está na mira da inovação, né? Essa questão para a Embraer. O legal na aviação é que o lado econômico está absolutamente alinhado à questão ambiental, né? Ou seja, avião mais eficiente, que consome menos combustível, é tudo de bom para todo mundo, né? Então, os grandes investimentos que a gente faz em termos de eficiência dos aviões, eles se traduzem em menos emissões naturalmente, né? A gente tem alguns projetos, a gente não pretende entrar no negócio de biocombustíveis, por exemplo, mas a gente participou de várias frentes que buscam estimular essa indústria aqui no Brasil, inclusive em cooperação com a Boeing, certo? A Boeing é parceira nossa, a FAPESP estava aqui hoje, né? Fizemos um trabalho muito legal de mapeamento, de diagnóstico. Temos um centro de pesquisa conjunto Embraer-Boeing lá em São José dos Campos, especificamente sobre biocombustíveis, mas a gente não pretende entrar no negócio de biocombustíveis, é mais como um agente, um ator dessa indústria buscando uma indústria ambientalmente mais sustentável, né? Então, tem várias iniciativas aí. E quando a gente fala de propulsão híbrida e elétrica e tudo mais, de novo, vai na veia para a questão de reduzir o número de emissões. Na questão ambiental, os aviões também têm outra questão que é muito importante, que é ruído, né? Emissão de ruído. Eu sou do tempo que o 707 decolava perto da minha casa, lá em Porto Alegre, e eu ficava maravilhado com o barulho que fazia aquele avião. Era uma coisa linda, era uma sinfonia aquele negócio. O avião hoje não faz mais barulho, né? Eu fico frustrado, porque eu gosto de avião que faz barulho. Mas quem é vizinho de avião normalmente não gosta de ser acordado às 6 horas da manhã, porque o aeroporto abriu e o avião faz barulho. Então, no mundo inteiro, regulamentações cada vez mais apertadas quanto a ruído estão em voga, né? E não só para a certificação dos aviões, mas requisitos locais. Então, para operar numa certa comunidade, tem requisitos específicos com relação a ruído, que são mais apertados que os requisitos de certificação que a gente tem que cumprir. Então, tem toda uma tecnologia muito legal em torno de ruído, né? Não só de modelamento, mas depois até de teste. Imaginem, por exemplo, uma rede de microfones no solo e a gente passar com o avião em cima
e com isso a gente mapear todas as fontes de ruído no avião, a gente saber, por exemplo, que aquele orifício no trem de pouso está causando tal tom. É muito legal, tem uma tecnologia muito bacana em torno disso. Quem gosta disso é um prato cheio, viu, para trabalhar, é muito legal. Então, a gente tem, basicamente, nessas duas frentes. Ainda com relação à sustentabilidade, né, não só consumo de combustível, mas a gente adota uma metodologia de desenvolvimento de produto lá, que a gente chama de DIP, Desenvolvimento Integrado do Produto, né, que enriqueceu agora, uns anos atrás, virou DIPAS, Desenvolvimento Integrado do Produto Ambientalmente Sustentável. E aí coisas como, por exemplo, reaproveitamento e sucatas e todo o ciclo de vida, ou seja, do produto está mapeado ali dentro, né? Então, é um cuidado já desde quando o produto nasce até o descarte dele, a gente está olhando todo esse ciclo de vida, olhando o produto, então, ambientalmente sustentável. Até por regulamentações e requisitos, é crescente esse movimento de que o fabricante ele se torna responsável pelo que o resíduo do seu produto vai causar no meio ambiente. Então, a gente tem que se ocupar disso. É vital, não tem como não olhar seriamente para isso. Tá? Pode falar. Boa tarde, sou o Rafael, da Ciência da Computação. Pelo que eu tinha visto, os Estados Unidos estavam com a ideia de comprar os Super Tucanos da Embraer. Caso essa venda ocorra, há a possibilidade de utilizar esses recursos dessa venda para desenvolver caças a jato nacionais? Ou seria utilizado esses recursos justamente para o KC-390? Rafael, bom, a gente já vendeu o Super Tucano lá para os Estados Unidos, tá? Os aviões estão sendo usados lá no Afeganistão, né? E foi uma batalha assim hercúlea conseguir vender esses aviões lá para os Estados Unidos, porque o competidor dele é um avião americano, né? E ganhamos a concorrência tempos atrás. Aí o nosso concorrente foi para o tapetão, né? Lá em Washington, tal, reabriram tudo, teve uma outra concorrência, a gente ganhou de novo, então hoje a gente fornece os nossos Super Tucano lá para a Força Aérea Americana, para a operação lá no Afeganistão. Bom, a gente não faz isso sozinho, você não vende um produto militar pura e simplesmente para os Estados Unidos. Nós tivemos que ter uma parceria, temos um parceiro americano, foi através desse parceiro que a venda foi feita, uma empresa chamada Sierra Nevada, e a gente tem uma fábrica em Jacksonville, na Flórida, onde os aviões são montados. A gente produz fuselagens, asas, os componentes no Brasil e monta o avião lá nos Estados Unidos para que ele seja reconhecido como um avião americano. Ele é equipado, né, os sistemas táticos, que a gente chama, né, os sistemas de armamento e os sensores, e a integração do avião com os data links, né, da Força Aérea Americana é feita por essa empresa parceira da Embraer, sem que a Embraer tenha acesso e possa até saber o que eles estão fazendo, porque é a questão de segredo de defesa lá nos Estados Unidos. Então, não é simples vender um produto militar para os Estados Unidos, né? A gente faz isso hoje lá nessa fábrica em Jacksonville e o legal é que os caras adoraram o Super Tucano. Os caras ficaram assim fascinados com o avião. E tem uma outra concorrência, eu acho que é dessa que você está falando, agora para substituir o A-10, que é um avião de ataque muito antigo, caríssimo de operar. O Super Tucano vai fazer a mesma missão dele com 1/10 do custo de operação, que, de novo, vai ter uma concorrência, né? Dessa vez, a concorrência passa por eles experimentarem os diferentes candidatos, para aí sim tomarem a decisão. E nos voos que já foram feitos e tal, a gente está indo muito bem. Eu estou animado aí, pode ser um baita de um programa que pode gerar aí talvez até centenas de aviões lá para os Estados Unidos, né? Eu acho que a porta foi aberta com a venda dos aviões para o Afeganistão. A experiência deles está sendo muito boa, então isso fortalece a nossa posição, mas não é só isso que conta. Então, tem lá todo o lobby lá do estado do Kansas, né? E no Senado americano, e com todo mundo contra a Embraer, claro, a favor do competidor americano.
e nós vamos ter aí uma briga assim daquelas de grandes proporções para conseguir vender esse negócio lá. O resultado que um produto desses traz para a gente, ele é utilizado, a gente não tem uma marcação de, por exemplo, bom, o resultado que o Super Tucano trouxe para a Embraer, eu vou então usar para fazer um jato de treinamento. Tipicamente, as empresas elas não investem a risco para desenvolver um avião para emprego militar, né? Esses sempre são contratos que são pagos pelo governo. Então, a Embraer não vai fazer um jato militar a risco para depois tentar sair vendendo no mercado. Ninguém faz isso, né? Nós temos conversado com a Força Aérea Brasileira, né, quais são os próximos passos. A gente tem lá o Gripen, né, que é um avião que eu sempre acho que foi uma pena, porque a gente podia ter feito esse avião do zero aqui no Brasil, sairia muito mais em conta e a gente dominaria toda a tecnologia dele. Um pouquinho desse complexo de que a gente não sabe fazer essas coisas sofisticadas, né, levou a isso, mas ir para frente precisa ver quais são as necessidades da FAB, em particular. Porque ninguém compra um produto militar de um outro país sem que esse produto tenha sido vendido primeiro para a sua própria Força Aérea. Então, qualquer novo programa tem que passar pela FAB, né? E a FAB, hoje, depende de recursos do governo brasileiro. E a gente sabe que o governo brasileiro está meio magro de recursos ultimamente, né? Não está esbanjando aí gastos. Então, certamente, não é um momento agora para uma coisa desse tipo. Mais à frente, pode ser o caso. Pode ser o caso de um avião de treinamento a jato. Esse avião de treinamento pode ser pilotado ou não pilotado, quer dizer, em função das tecnologias que vêm por aí. Então, tem muita coisa aí que pode definir o que pode ser um próximo produto desse tipo aí, tá? Mas agora não é, e não dá para carimbar isso também, tá? Bom, nosso tempo está se esgotando, né? Acho que a gente tem espaço para mais algumas perguntas, então. Bom, tem uma questão aqui que eu acho interessante, que é do Maurício, da Engenharia Mecânica, né? Que é com relação à nacionalização, né, das aeronaves, né? Se você pode aí dizer para a gente se as ideias brasileiras, né, estão muito presentes, né, nessas aeronaves. Maurício, legal, boa essa aí. A Embraer é a grande empresa aeronáutica brasileira, certo? Então, existe toda uma expectativa de quem quer atuar no mercado aeronáutico de que a Embraer, então, compre, né, desses fornecedores brasileiros, né? A Embraer sofreu pressões fortíssimas, até do governo brasileiro, anos atrás, disse, não, garantir compra da indústria brasileira. Não dá para fazer isso. A gente não pode se dar ao luxo de simplesmente fazer compras com base política. Não dá. A gente vive num ambiente competitivo assim ao extremo. Se vocês olharem lá os livros da Embraer e ver qual é a margem de lucro da Embraer, é magrinha, magrinha, magrinha. A gente tem que pegar essa margem, esse lucro que a gente consegue gerar, e é com essa grana que a gente desenvolve os aviões novos e a família E2 e os aviões executivos. Então, a gente tem que ser muito, muito, muito crítico e assim, rigoroso com a questão do custo que nós temos, né? Então, não dá para a gente garantir compra. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar as empresas brasileiras a se tornarem mais competitivas mundialmente. E aí sim a gente comprar mais, porque a empresa brasileira oferece a melhor solução para a gente. Hoje são dezenas de milhares de peças que a gente compra no Brasil, né? Existe um programa que começou anos atrás, um programa de desenvolvimento de fornecedores, que a gente chamou assim, que tratava não só da questão da tecnologia, né, em particular a tecnologia de produção e tudo mais, mas também de gestão e metodologia Lean e tudo mais, e a gente, então, passou a promover eventos de desenvolvimento, de treinamento
com essas empresas brasileiras para que elas se fortalecessem e se tornassem mais competitivas para o mundo todo, né? A ABDI, que é uma associação aí vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio, gostou da ideia, passou a fomentar isso junto. Então, hoje chama PDCA, Programa de Desenvolvimento da Cadeia Aeronáutica, né? Que é um programa muito forte de desenvolvimento de fornecedores brasileiros para que eles se tornem competitivos a nível mundial, né? Essa é a grande coisa. Nós vivemos no passado já situações assim ruins com relação a isso. Imagine você ter uma empresa e 100% da tua receita vem da Embraer. Aí a Embraer passa por um downturn desses aí, por um dos baixos, né, nos altos e baixos da vida, e para de comprar, e o cara quebra. Então, nós carregamos aqui a dor de ter participado da quebra de muitas empresas, já quando a gente não conseguiu comprar e ter volume que a gente teve no passado e a gente não conseguiu manter, né? Então, hoje, uma coisa que a gente se empenha muito é de que os fornecedores da Embraer forneçam também para outros, que eles não sejam dependentes da Embraer. Eles têm que ser fortes para aguentar o tranco dos nossos altos e baixos, porque a nossa indústria ela é cíclica, né? Então, ajudar os fornecedores a desenvolver tecnologia de produto, de produção, tecnologia e gestão, né, é uma coisa que é o melhor que a gente pode fazer pela indústria brasileira. Comprar é a consequência dessa coisa bem feita. E eu posso dizer que esses programas estão sendo muito legais, porque assim multiplicou por algumas vezes o volume que a gente compra hoje no Brasil, tá? Multiplicou bastante. Bom, Mauro, a gente está gostando de ouvir você, mas precisamos encerrar. Está na hora de tomar chopp. Ah, não. Pontualmente, foto, né? Então, hoje é o dia, né? Hein? Abro aí para você fazer as suas considerações finais. Pessoal, bom, só posso agradecer a vocês aí pela paciência e tolerância, né, de ficar aqui me ouvindo aí durante esse tempo todo, né? Eu queria dizer uma coisa de novo, né? Eu falei um pouquinho antes, vou talvez repetir, né? Isso eu não falei, mas vou falar agora, né? O PE, por exemplo, é o nosso programa, eu acompanho ele de muito perto, né? Ele está ligado a mim lá, esse programa. E eu consegui chegar a uma conclusão muito interessante convivendo com essa turma que está chegando para trabalhar na indústria hoje em dia, né? Essa nova geração, a geração de vocês. Vocês são muito melhores do que nós éramos no nosso tempo, em todos os aspectos. Esse papo de que o jovem de hoje e tal não está nem aí é conversa mole. Vocês são bons pra caramba. O que me faz ser, assim, de novo, muito otimista com relação ao futuro, né? Hoje, um dos meus colegas aqui do painel mencionou, né, de que, puxa vida, né, a geração dos nossos pais e a nossa geração fez umas besteiras aí pelo caminho e a gente tem a esperança de que vocês, então, efetivamente, façam a diferença daqui para frente, né? De novo, não vai ser fácil, vai ser uma batalha feroz, não vai ter moleza, mas aí é que está a coisa legal, né? Então, não passem vontade, eu sei que muitos de vocês aí vão encarar o desafio de serem empreendedores, serem empresários aqui no Brasil. Outros vão encarar o desafio de serem empreendedores dentro de empresas já estabelecidas, né? Tem essa questão de liderança, né, que eu queria deixar também com vocês, uma última reflexão, né? A gente nasceu e se criou com esse conceito de que alguns lideram e outros são liderados, né? E esses tempos aí eu andei lendo umas coisas e participando de umas discussões, né? E a conclusão é a seguinte: não tem essa de todo mundo simplesmente ser
né, muitos serem liderados e poucos serem líderes. Todo mundo tem que agir como líder. Tem que ser protagonista das transformações. Não só coadjuvante, protagonista, né? Se eu perguntar para vocês, eu não vou perguntar aqui, eu até posso perguntar, tem mais 5 minutos? Eu vou perguntar. Me digam aí quais são as características que vocês gostariam de ver em um líder que venha a, vamos dizer assim, liderar o trabalho de vocês daqui para frente. Quem quer começar? Que características vocês gostariam de ver no seu líder? Proatividade. Que mais? Humildade. Que mais? Cooperativismo, cooperação, certo? Que mais? Aberto a inovações, cabeça aberta. Que mais? Reconhecimento. Mentor. Pessoa que caminhe junto e não apenas de ordens, digamos assim. Está junto, solidário, certo? Então, eu posso dizer para vocês que são exatamente essas características que são esperadas de vocês quando vocês forem contratados por alguma empresa. Exatamente as mesmas. Então, não tem esse papo de que alguns lideram, outros não. Todo mundo tem que ser protagonista, tem que tomar iniciativa. Eu falei antes aqui, né, iniciativa é aquela coisa que só existe na primeira pessoa, certo? Iniciativa é a gente que toma. Então, esse mundo de ficar resmungando e reclamando de terceiros, né, as coisas não acontecem porque alguém não fez ou fez errado, ou porque tem o governo, ou porque tem isso, ou porque a política, ou porque o Lula e o Dória. Não tem, esse papo não tem nada a ver. O que a gente vai fazer para lidar com todas as situações? Que iniciativas que nós vamos tomar para lidar com todas as situações? Que transformações nós vamos promover? E nós estamos aqui para promover transformações. Vocês estão sendo treinados aqui, né, durante 5 anos para resolver problemas complicadíssimos, complexos, né? É isso que nós vamos encontrar pela frente. Nós estamos aí para resolver situações, para melhorar o mundo, melhorar a sociedade, fazer um bem para todos, né? Outro dia eu vi também uma definição, tem várias definições de ética, né? Essa questão de ética está aí na ordem do dia, certo? E uma delas que eu achei muito legal, né, é aquela coisa assim, é fazer pelo bem comum, né? Então, eu acho que vale a reflexão para cada um de vocês aí. Será que eu me omiti é um comportamento ético? Será que eu deixar para alguém outro tomar a iniciativa quando eu posso tomar é um comportamento ético? Será que eu deixar de fazer o meu melhor é ético? Então, são reflexões que eu queria deixar com vocês para terminar esse negócio aí. Não passem vontade. Mandem bala e tomem as iniciativas, liderem, façam acontecer, façam chover, porque tem muita gente que precisa que vocês façam isso. Como o Marcelo aqui colocou, né, nós somos aqui uma camada pequena e privilegiada da sociedade. Nós tivemos condição de chegar até aqui e nós temos que devolver isso para a sociedade. A gente tem que fazer alguma coisa pelos outros. E a gente mais se realiza é quando a gente faz pelos outros, ou para os outros, né? Então, só posso desejar a vocês aí uma trajetória, uma jornada muito legal, cheia de aventuras, cheia de perigos, cheia de riscos, que vocês vão enfrentar aí com coragem, né? E com inteligência, competência e capacidade de se ajudar mutuamente. Outra coisa que eu queria dizer para vocês também é o seguinte, lá na Embraer, a gente passa por situações bem difíceis, né? E vocês vão passar por situações muito difíceis, e vocês nunca vão estar sozinhos. Sempre vocês vão estar participando de algum grupo. Vocês vão ver situações em que o companheiro do lado vai fraquejar. É a hora, o líder é aquele que não deixa o outro fraquejar. Puxa para cima junto.
Quando vocês tiverem aquela assim, puta vida, não estou aguentando, não estou conseguindo, vou fraquejar, peçam ajuda. O outro está louco para fazer a mesma coisa por vocês. Esse ambiente em que todo mundo se ajuda e se empurra para frente é o ambiente que efetivamente faz as coisas acontecerem, né? O que é bom para a sociedade, para o mundo, vem exatamente disso, né? E, de novo, assim como a gente teve o privilégio de ter as oportunidades que nós já tivemos, a gente tem a responsabilidade de usar isso de forma ética, né, para o bem comum, para o bem de todos. Tá? Então, eu queria só deixar esse último recado para vocês aí. Fico feliz da vida sempre com o convite de estar vindo aqui conversar com vocês, porque pô, eu vejo o brilho, né, e o engajamento de vocês, é muito legal. Então, de novo, só posso ficar otimista tendo vocês aí para tocar esse futuro aí pela frente. Tá? Legal. Obrigado. Sensacional.